Oi gente, hoje nós começamos a nossa primeira videoaula sobre os livros que irão cair no Enem. Eu sou Mariana. Eu sou Ian, que nós somos da turma 301 do grupo Chiquititas. Ei! Bom, hoje o primeiro livro que será citado na nossa videoaula será o livro Memórias Sentimentais de João Miramar, escrito por Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade foi escritor brasileiro, fundou junto com Tarsila o movimento antropófago, foi uma das personalidades do modernismo. Era militante político, sendo idealizador dos principais manifestos modernistas, ao lado da pintora Anita Malfatti, do escritor Mário de Andrade e outros intelectuais. Organizou a Semana da Arte Moderna de 1922. Oswaldo de Andrade nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890. Filho único de José Oswaldo Nogueira de Andrade e Inês Henriqueta Inglês de Souza Andrade. Formou-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, de família rica. Fez várias viagens na Europa, onde entra em contato com movimentos de vanguarda. Estudou jornalismo literário e, em 1911, iniciou sua vida literária no jornal humorístico O Pirralho, que era o mesmo que fundou o seminário, que circulou até 1917, contava entre seus colaboradores o pintor Di Cavalcanti. Em 1912, quando retornou da sua primeira viagem à Europa, adotou as ideias futurísticas e desde então tornou-se um dos principais vultos do modernismo. Em 1916, lançou a primeira redação do romance Memórias Sentimentais de João Miramar. Romance que quebra as estruturas do romance tradicional, pois apresenta capítulos curtíssimos e semi-independentes, num misto de prosa, poesia e, no final, a literatura tornou um grande painel. Escreveu os trechos mais corrosivos da estética modernista. Oswaldo de Andrade lançou em 18 de março de 1924 um dos mais importantes manifestos do modernismo, Manifesto para o Brasil. Publicado no Correio da Manhã, explicado o nome do manifesto, o autor diz: pensei em fazer uma poesia de exportação como o pau-brasil, foi a primeira riqueza brasileira exportada. Denominei o movimento pau-brasil. E, em 1925, Oswaldo de Andrade lança o livro de poemas Pau-Brasil, em que põe em prática os princípios propostos no manifesto. O livro Pau-Brasil foi ilustrado por Tarsila de Amaral e apresenta uma literatura extremamente vinculada à realidade brasileira a partir de uma redescoberta do Brasil. Em 1926, casa-se com a pintora Tarsila de Amaral. 2 anos depois, radicalizando o movimento ativista, o seu manifesto antropofágico propõe que o Brasil devore-se a cultura estratégica e cria uma cultura revolucionária própria. Nessa época, rompe com Mário de Andrade, separa-se de Tarsila de Amaral e casa-se com a escritora militar política Patrícia Galvão, Apagão. Em 1944, mais um casamento com Maria Antonieta, o homem que gostava de casar, hein? Com quem pareceu casado até o final de sua vida. José Oswaldo de Andrade morre em São Paulo no dia 22 de outubro de 1954. Uma das maiores obras de Oswaldo de Andrade foi o Manifesto para o Brasil, a gente não pode negar, mas também tem várias outras obras que podem ser citadas, como Os Condenados, do romance, em 1922, e também teve o Manifesto Antropófago, em 1928. A poesia para o Brasil também, em 1925. 1925, Serafim Pontes Grandes, romance também de 1933, Homem e o Cavalo, teatro em 1934, O Rei da Vela, teatro em 1937, A Morte, teatro em 1937, A Arcádia, em Confidência, ensaio em 1945, Porta da Lança, ensaio em 1945, A Crise da Filosofia Messiânica em 1946, O Rei Floquinhos, teatro em 1953,
Um Homem Sem Profissão, Memórias, 1954. A Cidade de João Miramar é um romance escrito por Oswaldo de Andrade, publicado em 1924, o que inclui uma mescla de gêneros. É considerado uma das mais importantes obras do movimento brasileiro modernista, nascida na Semana da Arte Moderna em 1922. O livro, composto por 163 fragmentos, os quais são escritos em diversos estilos. Um deles é a poesia, o diálogo com vista. A sequência dos fatos não são diretos, mesmo que não se referem diretamente à história pessoal do protagonista. Relata a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice de João Miramar. O romance acompanha a vida de João Miramar, uma espécie de caricatura do homem paulista, herdeiro da cultura do café, avesso às coisas brasileiras e fascinado pelo que é estrangeiro, época da juventude de Oswaldo de Andrade. João Miramar passou a infância em São Paulo, órfão de pai, foi criado sob a influência da mãe, religiosa e alta, a qual ajudava uma preta pequenina de cabelos brancos, de nome Maria da Glória. Iniciou seus estudos em uma escola mista, mas logo em seguida foi transferido para um colégio de rapazes, onde iria conhecer alguns personagens que lhe acompanhariam ao longo da vida. José Tcheline e Gustavo Dalves partiu para a Europa. E pouco tempo depois, o próprio Miramar ele se bateria a senhora. Miramar conheceu a Europa peregrinando por diversas cidades e retendo com mais vagar em Paris e Londres. Sua viagem é abreviada por um telegrama pedindo que ele retornasse ao Brasil. Ao chegar em São Paulo, sua mãe havia falecido por ocasião dos funerais. Miramar reencontra a prima Célia e apaixona-se. Ela volta à fazenda nova, um bairro de propriedade da família, e lá começa a namorar Célia. Casam-se e vão em lua de mel para a Europa. No regresso ao Brasil, estabelece em São Paulo, mas a presença incômoda da família faz com que eles se mudem para o Rio. Célia, que é da família abastada, incomoda-se com o fato de Miramar não ter uma vocação nobilitante. Acercam-se de pessoas de destaque no meio cultural paulistano, e o casal conhece os personagens filhas de um poeta, o Pilates, Machado e médico, Dr. Pepe Borracha. A tia de Miramar, Gabriela, conhece na Europa José Tcheline, ex-colega de Miramar no colégio secundário, e depois vem se casar com ele, e agora ostenta um título de conde. Miramar dedica-se a acompanhar a cotação do café, todas as fazendas da família e da esposa, e a divertir-se na noite paulistana. Compram um automóvel, sinal de riqueza. Naquele tempo, uns tempos na fazenda, corre a Primeira Guerra Mundial. Mel Howe, uma mulher que Miramar havia conhecido em sua viagem para a Europa, foge da guerra. Uma mulher que Miramar havia conhecido em sua viagem para a Europa foge para a guerra, rumo ao Brasil. Miramar torna-se um amante e aluga para ela uma casa, na qual a atriz passa a residir com sua mulher. Por conta da assinatura de Mel Howe com a produtora de cinema, em da qual João Miramar torna-se sócio, junta-se com um amigo Vitinho. Ele transfere a atriz e sua mãe para Santos. Miramar tem esperança de enriquecer e se tornar um grande empreendedor. João Miramar sofre a dissolução por não poder dar mais tempo à sua amante. Assim, suplanta a situação de que mais pobre que a esposa. A produtora, contudo, sofre com o desentendimento de dois sócios estrangeiros. E Miramar sofre a dissolução da sociedade, perde financeiras volumosas. Célia descobre o afaí de Miramar com Mélia Howe. Uma estranha proximidade entre Dr. Pepe e Célia nota que Miramar. O romance com Brown permanece e faz com que Miramar abandone
seus afazeres no controle da financeira da família, que passa a ser dilapidada por Chilini. Célia e Miramar divorciam-se a pedido da sua esposa, o processo de divórcio. Chilini depõe contra Miramar, acusando de embolsar o dinheiro da empresa. Farida e Miramar é abandonada por Mili Rola, Britinha assassinado em uma emboscada. Morre Célia e Miramar, com a ajuda do cunhado Cândido, passa a viver com a filha Celinha, agora milionária em confortável apartamento no lago Aroche. Miramar interrompe abruptamente suas memórias. Segundo ele, respeita a parecer da esposa, que agora já é um viúvo e precisa ser circunspecto. Memórias Sentimentais de João Miramar é uma obra até um certo ponto caótica. Em virtude disso, a análise das categorias como tempo é quase impossível. Os títulos ocorrentes na ordem cronológica, mas com simultaneidade, ou seja, várias fragmentações ocorrem ao mesmo tempo e algumas lições entre eles. Os espaços não existentes, para além de sugestões das emoções que provocaram na narração, por isso ele não se dá o trabalho de fazer descrições remotas. O leitor, os locais onde os fatos ocorreram pela simples menção de seus nomes. A história do livro se passa em São Paulo, Nova Lombardia, Rio de Janeiro, Santos e em várias cidades de vários países da Europa. Cada personagem tem sua vida própria, mas sua interferência na narração só existe sobre a perspectiva do narrador. Por isso, com exceção de algumas características muito gerais, nenhuma delas, nem mesmo o narrador, foi delineada, escrita física e psicologicamente. Tem um nome. Isto basta, contudo, há um traço que une. Se o apego excessivo ao dinheiro é a partir deste ponto que a narrativa foi construída, no intuito de desmarcar e satisfazer suas relações sociais. Há momentos ainda em que o foco narrativo é narrado na primeira pessoa existente. João Miramar relata sua história pessoal. Ao longo de capítulos revolucionariamente curtos, repassa os principais fatos que marcaram sua existência. Agora iremos falar um pouco sobre a primeira fase do modernismo, onde pertence a obra Memórias Sentimentais de João Miramar, e onde Oswaldo de Andrade foi um dos principais fundadores da primeira fase do modernismo. O modernismo brasileiro foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística da sociedade brasileira na primeira metade do século XX. Sobretudo, o movimento no Brasil foi desencadeado a partir da assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas pelas vanguardas europeias no período que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Como o cubismo e o futurismo, as novas linguagens modernas foram colocadas pelos movimentos artísticos e literários europeus, foram um pouco assimilados pelo contexto artístico brasileiro, mas colocando como enfoque elementos da cultura brasileira, considerada a Semana da Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922, como ponto de partida do modernismo no Brasil, porém nem todos os participantes desse evento eram modernistas. Graça Aranha, um pré-modernista, por exemplo, foram os oradores. Não sendo dominante deste início, o modernismo com o tempo suplantou os anteriores. Foi marcado sobretudo pela liberdade de estilo e aproximação com linguagem falada. Sendo os da primeira fase mais radicais em relação a esse marco, dedicativamente, divide-se o modernismo em três fases. A primeira fase, mais radical e fortemente oposta a tudo que foi anterior, cheia de reverências, grandes romantistas e poetas. O tempo de modernismo se concretizar seus princípios no próximo literário, o que ocorreu em 1922 a 1930. Neste período, o escritor modernista está buscando um estilo expressivo característico, um movimento artístico-cultural então vigente. É o momento mais acirrado dessa escola. Memória Sentimental de João Miramar foi colocando tudo em prática, foi uma história que narrou a vida e a morte de João Miramar, onde ele foi o principal autor que contou essa autobiografia. Ele mostrou para todos como foi a sua vida e todos os trancos e barrancos que ele viveu,
a falência da fábrica, o auge da vida dele, onde eles pensariam que ficariam lá em cima, mas que teve a decadência por um golpe sofrido por um de seus sócios, que colocaram como ele como culpado de tudo. Mas João Miramar ainda assim conseguiu passar por tudo por cima. Depois da morte da esposa, foi viver com a filha e conseguiu ainda ter sua vida na mordomia onde ele sempre quis. Filho de pessoas ricas, donas de café. Foi assim que foi a vida de João Miramar. E essa foi uma videoaula onde explicamos para vocês como foi a vida do João Miramar, contado sobre o livro Memórias Sentimentais de João Miramar e sobre a vida de Oswaldo de Andrade, e um pedacinho do modernismo no Brasil. Muito obrigada, se gostou, curte a página e tchau! Eu sei que lá no fundo há tanta beleza no mundo. Eu só queria enxergar. As tardes de domingo, o dia me sorrindo. Eu só queria enxergar. Coisa pra dom. Tarde, hoje iremos entrevistar João Miramar, o escritor do livro Memórias Sentimentais de João Miramar. Boa tarde, João. Boa tarde. Meu livro conta a história da minha infância. Eu vivi em São Paulo com minha mãe e meu pai, que estava muito doente. Mãe, o que papai tem? Seu pai está muito doente, filha. Eu não sei se ele vai aguentar. Depois de alguns dias, meu pai faleceu e a mãe se mudou para a casa nova. Vem, filho, vem ver. Olha o circo, filho. Naquele dia, eu fiquei com tanta vontade de ir ao circo, mas da minha antiga escola, o menino se machucou com o pau e minha mãe me proibiu de brincar no jardim. Aí, quando fiquei maior, tive que mudar de escola. Foi quando eu tive uma professora que me ajudou muito. Como a senhora está certo, professor? Está certo, a Constituição está corretíssima, Miramar. Depois de uma semana, resolvi ter aula com a professora. Mas quando fui ver, ela estava no caixão. Na mesma escola, conheci um professor baixotinho e um diretor barrigudo. Também tinha vários amigos. José, meio aristocrático, Dalbert, que ia ser músico, e Peter, que veio da classe. Foi aí então que minha mãe resolveu mudar para a casa de parente. Oi, minha irmã, entre. Oi, minha irmã. Agora somos só nós dois. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, para que Ele cuide de mim, para que eu possa cuidar do meu filho todos os dias. Venha, filho, venha cumprimentar sua tia e seu primo Pando. Nesse período, era muito legal. Minha tia tinha até governanta e também tinha meu primo Pântico. Ele tinha mais 3 irmãs, Nair, Célia e Catita. Elas estavam internas em outros colégios. E uma carta escrita por elas que dizia: já sabe que estou na classe Diamante? As meninas aqui não são mariosas, como o internato de Nifimar. Nunca vi que espírito civilizado elas têm, pois como elas não têm moços para namorar, elas namoram assim entre si. Todas têm um namorado, como elas dizem, é outra menina. Uma faz o moço e outra faz a moça. E quando elas se encontram, se beijam como noivos, por mais que não se queira ficar com elas.
Inconscientemente, fica-se as meninas de agora não são como as de outro tempo. Logo nascerão sabendo, uma de 6 anos não é inocente. Já tem desde pequenas aquelas olhazinhas que mais tarde servirá para a malícia. Eu só comecei a saber a vida aos 10 anos, hoje em dia com 7 já está difícil. Depois que terminei o curso, resolvi curtir a vida com Dalbert. Meus outros amigos resolveram seguir a vida com seus sonhos. Mas aconteceu que me apaixonei por Gisela, a atriz famosa da época. Oi! Bem, muito ótimo. Nossa, estou encantada com você. Eu adorei conhecer. Depois de alguns dias, acabamos namorando. Passei o primeiro Natal na casa dela, que fica em Santos, na beira do mar. Foi quando eu conheci o mar pela primeira vez. Depois, tudo mudou. Minhas primas voltaram para a casa da tia Gabriela. E Pânico foi viajar para os Estados Unidos. Foi aí que eu me interessei por viagem. Tchau, mãe. Tchau, filho. Vai com Deus. A mãe te ama. Tchau. Tchau. Depois de ficar lá alguns meses, recebi uma carta dizendo para que visse embora urgente. Oi, tia, o que aconteceu? Sua mãe faleceu. O quê? Já basta meu pai, agora minha mãe? Depois da morte de minha mãe, comecei a me aproximar da minha prima Célia, foi com quem me casei. João, vamos mudar para o Rio de Janeiro? Ah, Célia, não sei não, mas acho que é uma boa ideia. Fomos para o Rio e ficamos encantados. Consegui um trabalho de físico. Só que Célia não gostava muito porque achava que era um trabalho de pobre. Recebi uma carta de minha tia que estava na Europa. Ela contou que Pântico saiu da escola de inglês e francês, pois havia levado um tapa na cara de um pai. Recebemos visita e ficamos sabendo que São Paulo era berço de várias culturas. Vamos dar um negócio maior? Ah, amor, tudo bem. Com a vinda de café, comprei um carro, os melhores da época. Depois de alguns dias, minha mulher descobriu que estava grávida. E quando minha filha nasceu, coloquei o nome dela de Terezinha. Passando o tempo, aconteceu uma guerra, que fez com que minha tia Gabriela mandasse uma carta pedindo dinheiro. Querido sobrinho, por favor, me mandar dinheiro. Foi quando recebi o telegrama do meu primo Pântico dizendo que estava chegando. Caro primo, receio que tinha que saber que a gente aqui está muito difícil de viver. Estou com muita vontade de matar o seu amigo, tal José. Um tremendo de um bandido. Estou voltando para o Brasil para fugir dos alemães. Me espere. Quando recebi a carta, fiquei assustada com os fatos. Mas quando o Pânico chegou, era outra notícia que eu ia receber. Oi, prima, tem notícia boa pra te contar? Oi, primo, me conte. Sabe quem está aqui perto? A sua ex-namorada Cruzeiro. Ela está mais bonita do que ela. Me leve pra ver ela depois. Foi quando me apaixonei por ela novamente. Passei a trair minha mulher com ela. Nos vimos todos os dias. São Paulo é uma cidade muito grande, cheia de indústria. Foi aí que minha tia Gabriela voltou para a cidade com a minha filha. Os negócios estavam indo bem, até que Célia levou uma chifrada de boi e eu fui visitá-la. Oi, Célia. Oi. Recebi uma carta que você está me trazendo, isso é verdade? Sim, Célia, eu não vou mentir para você, mas estou apaixonada por ela e vou ficar com ela. Não preciso vir aqui mais, seu safado. A empresa pode continuar com você e seus sócios. Não preciso do seu dinheiro. Foi aí que eu resolvi me afastar da indústria e deixar para os meus sócios cuidarem. Foi aí que fiz várias viagens com Gisela e sua mãe. Depois do divórcio, o comércio veio à falência. Gisela, depois que descobriu que eu estava pobre, me deixou.
Os nossos nomes, o meu e do Conde Vitinho, estavam sendo espalhados com os nomes da cidade. Perdi tudo. Meus sócios, um morreu, o outro estava casado com a minha tia que sumiu. João, minha mãe morreu. Seja forte, meu amigo, por você e suas irmãs. Depois da morte de minha tia, tudo aconteceu. Até a morte de Célia, que veio ao morrer de perder um menino. Resolvi então ficar com minha filha Céliazinha, que já era uma pequena milionária, por causa da herança que recebeu de sua mãe. Oi, filhinha! Oi! Papai! Você lembra do papai? Papai! Agora você vai ficar com o papai. Papai! Uns anos, minha filha já jovem veio me dar umas aulas e acho que agora virei um grande pai. Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey! That's right. And then you see, they're gonna go far, 'cause everyone knows who you are. Rihanna, let's get it.